Então esteja disposto a pegar aquela flecha de fogo que ela lançar. Não se importa se vai queimar ou não, porque nós viemos para ser queimadas, mas queimadas pelo Espírito, para que nós possamos continuar a queimar e a incendiar outras mulheres. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amada igreja, uma salva de palmas para nossa irmã. Amém. Glória a Deus. Eu até estou tímida depois dessa palavra, meu Deus. Mas podem sentar. Amém. Vamos dar continuidade então ao nosso momento. Ai, meu Deus, estou nervosa. Amém. Estou muito feliz porque realmente a minha reação foi mesmo essa, quando o líder disse 2 pregadoras. E amém, eu glorifico a Deus por isso. Deus sabe por que foi assim. Amém. Amém. Nós estamos num mês especial. Hoje é dia 8 de março, então eu gostaria de desejar um feliz Dia da Mulher a todas as mulheres que se encontram aqui. Amém. Amém. E o Espírito Santo falou de uma forma muito clara de que a palavra que nós teríamos que carregar sobre esse mês era a palavra provável. Então, o tema da minha pregação vai ser provável. Antes mesmo de começarmos a ler a Bíblia, eu tive a pesquisar, né, irmãos? E a palavra provável tem uma origem, vem do latim. E eu nem sei se eu vou pronunciar bem, mas aqui eu apontei que é probabilis, acho que é assim. E o significado dessa palavra é provar, demonstrar, testar. Mas só que em português, a palavra provável significa algo que tem grande possibilidade de acontecer, algo que é possível, algo que tem fundamento, evidência, algo que tem a possibilidade de se concretizar. E indo para a palavra improvável, que é o contrário, algo improvável é algo que tem pouca ou nenhuma chance de acontecer, que parece ser impossível de se realizar e é algo que não é esperado. Amém? Amém. E então eu gostaria que a amada igreja abrisse a Bíblia no livro de João 4. A partir do versículo 13. Prontos, irmãos, aqui a história é sobre a mulher samaritana. Nós sabemos que Jesus passou pela cidade por Samaria e teve um encontro com a mulher samaritana. E assim diz a palavra do Senhor. Amém. Eu acho, amada igreja, que nós vamos começar um pouquinho antes. Amém? A partir do versículo 7. 4, 7. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. A minha versão é muito simplificada, irmãos. Então, se tiverem a achar um pouco estranho, mesmo assim, amém. Amém. No versículo 8 diz: os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. E a mulher respondeu, no versículo 9: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e lhe daria a água da vida. Amém. Nós depois vamos continuar a ler o versículo, mas eu gostaria de trazer uma visão
a igreja sobre o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Porque aqui eu acabei de ler e a Bíblia diz que os samaritanos não se davam com os judeus não se davam com os samaritanos. Então eles socialmente não conviviam, até porque há relatos de que, por exemplo, se os judeus passassem por Samaria, preferiam passar por caminhos longos do que propriamente entrar para a cidade. E eu disse, mas senhor, então por que isso é assim? E eu tive então a pesquisar e ao longo da história, né, do povo de Deus, no Antigo Testamento, a palavra nos mostra que depois da morte do rei Salomão, o reino se dividiu em duas partes. E o reino teve o reino norte e o reino sul. E então, o reino norte era governado por Jeroboão, acho que é assim que se pronuncia, e o reino sul era da linhagem de Deus, que era... sim, o reino sul, nesse caso, eu estou me baralhando um pouquinho, mas pronto, eu acho que vocês estão entendendo. Reino norte e reino sul, amém? Amém. Por outras palavras, não vou baralhar muito. Reino norte era Israel, e era composto por 10 tribos, e o reino sul era Judá, e era composto por 2 tribos. Que dessas 2 tribos tinha a tribo de Judá e de Benjamim. E dessas tribos é que saía a linhagem de Jesus. Amém? Amém. Então, houve essa separação e a Bíblia nos diz, e relatos nos dizem que a capital de Israel é Samaria e a capital de Judá amém? E a capital de Judá é Jerusalém. Então, havia os judeus e havia os samaritanos. E ao longo da história, com essa divisão, não simplesmente geográfica, política, mas também havia uma divisão religiosa, porque ao longo da Bíblia, a Bíblia nos mostra que os samaritanos passaram a adorar em um monte, que é chamado Monte Gerizim, e os judeus adoravam em Jerusalém no templo. Então, havia relatos de que os samaritanos acabavam por ter uma fé verdadeira misturada com a fé pagã, porque eles foram invadidos por povos estrangeiros e acabaram também por adorar deuses e fazer práticas pagãs. E então, aos olhos dos judeus, os samaritanos não tinham uma fé pura, eles tinham uma fé impura. Amém? Então, por isso é que havia essa distinção. Eram povos que socialmente não se davam. Então, de um lado tinha um judeu e do outro lado tinha um samaritano. Só que a a própria Bíblia nos mostra que Jesus foi a um monte, mas Jesus sabia que lá apareceria uma mulher samaritana. Aqui nós já estamos a começar a quebrar padrões, porque nós estamos a encontrar um encontro improvável. Amém? Amém. De um lado nós temos um judeu, Jesus, e do outro lado nós temos uma mulher samaritana. Então nós temos um encontro improvável aos olhos dos homens. Amém? Porque eu acredito que se os discípulos estivessem lá, algum poderia comentar, mas mais para trás, aqui, nos mostra que os discípulos se admiraram porque estavam a ver Jesus a conversar com uma mulher. E eu acredito que se os judeus vissem, ia gerar conflito, porque ela é uma mulher samaritana. Nós não somos iguais. Nós adoramos num templo, eles adoram num monte. E eles acreditavam, os samaritanos acreditavam que a adoração verdadeira era feita naquele monte. Então havia essa divisão religiosa, mas Jesus chegou lá para quebrar isso, porque, não, eu não sei se vocês estão a entender. Não sei se a igreja está a entender. De um lado havia um judeu e do outro lado havia uma samaritana. Um encontro improvável aos olhos dos homens, mas provável ao olho de Deus. Sabe por quê, Elizabeth? Irmã Elizabeth, porque a Bíblia vai nos dizer que depois da mulher samaritana, ou depois de Jesus falar com a mulher samaritana foi até a cidade dela. Não sei se vocês estão a entender. A mulher samaritana foi até Samaria. Eu estou a ver uma mulher que socialmente também era julgada, porque a Bíblia nos mostra que ela tinha uma história não muito boa. Então a sociedade em si lhe julgava e lhe chamava de pecadora. Mas eu estou a ver uma pecadora, uma mulher improvável, a se tornar evangelista. Por quê? Porque não sei se vocês estão a entender, igreja. Uma mulher
que era improvável aos olhos dos homens. Não, ela é pecadora, ela socialmente nem sequer se mistura. Todo mundo sabe da história dela. Mas essa história improvável que Deus decidiu usar, porque a palavra vai dizer que ela chegou e disse: não, tem um homem que falou da minha vida, tem um homem que sabe o que está acontecendo na minha vida. Então venham e vejam esse homem. A palavra vai dizer que as pessoas que estavam lá foram ter com Jesus. Eu não sei vocês, mas hoje em dia nos pregam que o evangelista é aquele que leva a palavra, aquele que consegue ganhar almas, aquele que vai às ruas levar o evangelho. Eu começo a enxergar que naquele exato momento a mulher samaritana era evangelista, irmã Elizabeth. Não sei você, mas eu... Pai, não. Às vezes nós vamos às ruas e nos alegramos, e às vezes também nos entristecemos porque falamos com pessoas e nem todas as pessoas, nós estamos à espera que amanhã as pessoas venham ao culto e nem todas as pessoas aparecem. Amém? Amém. Mas... Deus. Entenda, a mulher samaritana era uma pessoa que acreditava que o Messias viria. E ela teve um encontro com o Mestre e ela creu que Jesus era o Messias. Então, crendo que ela estava diante do Messias, o Cristo, existiu a necessidade de ela também partilhar isso. E então nós começamos a enxergar que não mais se trata de um encontro improvável, mas de um encontro provável aos olhos de Deus. Amém? Amém, porque eu vejo que a Bíblia nos mostra que Jesus nas cidades operava, curava, milagres e maravilhas, mas eu começo a enxergar que em Samaria foi simplesmente uma evangelista que chegou lá, levou a palavra e carregou a multidão. Amém? Não foi necessário Jesus operar, não foi necessário Jesus curar, não foi necessário Jesus operar milagre ou maravilha, mas por intermédio de uma palavra, de uma mulher, de uma evangelista, de um testemunho, pessoas foram ter com o Mestre. Amém? Amém. Então nós começamos a enxergar um encontro improvável que se tornou provável, porque era necessário que aquelas pessoas fossem ter com o Messias. Amém? Amém. Só que a Bíblia também nos mostra, irmã Elizabeth, que na Bíblia existiu um sonhador. Amém? Amém. E esse sonhador era um sonhador que no início da sua história era improvável. Amém? Amém. No livro de Gênesis. O instante, amada igreja. Amém. A partir do versículo 18. Amém. Gênesis 37, versículo 18, fala sobre quando José foi atirado no poço pelos seus irmãos. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. E a Bíblia nos diz que o irmão Ruben, ouviu e quis salvá-lo dos seus irmãos. E diz: não vamos matá-lo, não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Amém? Amém. Então a palavra nos mostra que José teve sonhos e José chegou a partilhar esses sonhos, mas só que os irmãos não receberam bem
a partilha de José, amém? E a Bíblia diz que eles combinaram de matar o seu próprio irmão. Então, eu não sei vocês, igreja, mas eu consigo enxergar o início de uma história muito improvável, porque os teus irmãos decidem te matar, os teus irmãos te atiram num poço, até você ser vendido. E a Bíblia vai dizer que por muito tempo José também foi escravo. Mas só que a Bíblia também nos mostra que chegou uma altura em que ele era um dos homens mais importantes na altura. Amém? Amém. Então eu só quero te dizer que no início da tua história tudo pode parecer improvável, porque aqui os homens já tinham decretado até a morte de José. Mas só que no fim, onde o homem pensa que começa a ser o início de Deus. Amém? Onde os olhos dos homens improváveis começam a ver o teu fim, é aí onde o olho de Deus provável começa a ver o início. A palavra vai dizer que José foi atirado no poço. A palavra vai dizer que José foi vendido como escravo. A palavra vai dizer que José era escravo de Potifar. Mas a Bíblia também vai dizer que era visível a presença de Deus em José. Tudo lia bem, amada igreja. Então deixa eu só te dizer que a partir do momento em que Deus decreta sobre a tua vida, a partir do momento em que os olhos de Deus perante a tua vida são prováveis, a presença dele vai te carregar. O homem pode falar, ela vai morrer. O homem pode falar, não, essa história vai terminar aqui. Mas é no início onde Deus está a começar, amém? É no início onde Deus vai começar a escrever a tua história. Igreja, não, eu até gosto quando Deus começa mesmo a tocar em causas improváveis. Eu até gosto quando Deus mesmo começa a tocar em situações que aos nossos olhos são improváveis. Aí sim a manifestação de Deus é visível de uma forma clara. Amém? Amém? Então se você nesta manhã está a passar por uma situação improvável, Deus, eu também pensei que era impossível fazer isso. Minha vida está muito assim. Não sei se aí vai surgir alguma coisa. Mas, eu esqueci que Deus já tinha declarado uma palavra sobre a minha vida, amém? Porque mesmo José, quando ele foi vendido, quando planearam lhe matar, ele já carregava a palavra de Deus. Eu não sei se você está a entender. Ele já carregava sobre uma direção, sobre uma palavra. Deus já tinha traçado o propósito dele, o destino dele já estava traçado, mas o homem não consegue enxergar. Entende? Aquilo que Deus preparou para a tua vida, o homem não vai conseguir enxergar na sua nitidez. Só você e Deus. Então o homem pode te ver caído, o homem pode te ver quase a desfalecer, mas Deus já sabe que por intermédio dessa doença, que por intermédio dessa situação, Ele vai exaltar o nome dEle, amém? Amém, igreja? Então, meu Deus, Pai, eu gosto mesmo quando as causas são improváveis aos meus olhos, quando as situações são improváveis. Por incrível que pareça, a irmã Yoraine, quando nós estávamos no momento da moderação, falou de Ana. Amém? Amém. E a Bíblia nos mostra que Ana foi orar. Amém? E a Bíblia é muito clara quando a Bíblia diz... Não, eu vou abrir mesmo a Bíblia para... Não, tem que ter mesmo respaldo bíblico. Amém? Amém. No livro de 1 Samuel, amém. No versículo 1, a partir do versículo 9. Amém? 1 Samuel 1, 9. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor. E a Bíblia nos mostra que Ana, na sua oração, fez uma promessa e fez um voto a Deus. E nos versículos mais abaixo, a partir do 12, vamos pular do 10 para o 12, amém? Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela.
e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Aí ela responde a Eli que não estava bêbada. E, ai meu Deus, esse momento mostra que Ana orava. E na altura era comum orar em voz alta. Mas Ana orava em silêncio. Ele estava sentado a enxergar Ana, mas ele não conseguia entender o que Ana estava a falar. E na cabeça dele, Ana estava bêbada. Mas só que a Bíblia nos mostra que por intermédio daquele ato de Ana, porque Ana estava orando e quando ela orou, fez uma promessa e fez um voto a Deus, a Bíblia nos mostra que Ana gerou Samuel. Amém. Amém. Aos olhos de Eli, Ana era improvável. Por que eu digo improvável? Porque o homem, quando não sabe aquilo que você tem, o homem, quando não sabe aquilo que Deus está fazendo na tua vida, vai começar a declarar até mesmo palavras, ou ele vai pensar que sabe, mas não, ele não sabe. A visão dele é uma visão improvável, porque, eu disse que a visão dele é uma visão improvável, mas a visão de Deus sobre a tua vida é a visão convicta, que tem fundamento, que tem evidência e é a que prevalece. Amém. Amém. Ele estava a enxergar Ana, mas estava a ver uma mulher bêbada. Mas Deus estava a enxergar Ana, estava a ver uma mulher que estava a orar, a fazer um voto para gerar um filho, que depois, meu Deus. A Bíblia nos diz que na altura em que Ana gera Samuel, Samuel passa a viver com Eli. E a história nesse contexto bíblico mostra a história de que depois de um tempo os filhos de Eli começaram a pecar contra Deus. Amém. Amém. E então aquilo que tinha que ser dado a Deus, eles tiravam para eles também. Aquilo que é a verdadeira adoração dada a Deus, eles também queriam se vangloriar. Então Deus já sabia porque que naquele momento existiria uma mulher que ia orar, que ia fazer um voto, porque, não sei se vocês já conseguiram chegar lá, igreja, porque Deus já sabia que Ana estava a orar e por intermédio daquela oração ia gerar um servo de Deus chamado Samuel, porque a Bíblia depois nos mostra que Samuel ficou no lugar de Eli e dos seus filhos, mas num contexto histórico nós conseguimos entender que antes mesmo de Samuel começar a atuar, ele precisou crescer. Igreja, amém? Ele começou a crescer e depois a Bíblia nos mostra que o momento em que Deus chamou Samuel e ele até confundiu com a voz de Eli. Era alguém que estava a crescer em estatura e em conhecimento na presença do Senhor. Amém? Só que a Bíblia nos mostra uma situação em que o povo ou os filhos do sacerdote Eli pecavam contra ele e o povo estava a viver uma fase má. O povo estava a viver uma fase má porque onde devia haver verdade e a verdadeira adoração, o homem em si estava a ser corrompido. Só que Deus, quando predestina sobre a tua vida, eu não sei quanto tempo, e a Bíblia até pode ser explícita, os filhos de Eli pecaram, mas até Samuel crescer, demorou muito tempo. Mas a Bíblia vai dizer que naquele momento Ana orou para gerar Samuel, mas só que Deus fez com que Samuel crescesse em estatura e conhecimento na presença dele, mas ainda assim o povo estava a pecar. Eu só quero te dizer que
vão existir situações em que Deus vai começar a te levantar agora para você atuar só daqui a 3, 4 anos. Amém? Que o homem pode chegar e te falar, não, essa é maluca, vê só como é que ela está vivendo só para a igreja, vê só como é que ela vai na igreja todos os dias, mas as evidências não vão chegar agora, porque Ana ainda gerou, Samuel ainda teve que crescer, só para depois Deus começar a operar na vida de Samuel. Amém? Amém? Então, a situação, você pode estar a viver agora, podem te taxar de louca agora, podem te taxar de bêbada agora, amém? Podem te taxar de bêbado agora, mas você está a gerar algo que depois vai começar a causar impacto, amém? Você está a gerar algo que depois vai gerar um impacto maior ainda, amém? Amém? Então, debaixo dessa palavra, amém? Amém. Então, debaixo dessa palavra, nós começamos a enxergar que o homem hoje pode nos taxar como pessoas improváveis. Amém. Hoje podem me taxar como uma pessoa improvável. Eu às vezes estou assim a falar com o meu pai, e o meu pai fala, mas filha, eu só te vejo já você a louvar. Você já é pastora? Não. Você não pode ser pastor ainda, porque eu já te disse, você tem que estudar, você tem que fazer isso, todos os dias você está na igreja, todos os domingos você está na igreja, mas a vida não é só igreja, amém? A vida não é só igreja, mas eu até consigo entender o meu pai, mas eu sei aquilo que Deus está gerando em mim. Vai haver a necessidade de, se eu poder estar todos os dias na igreja, eu vou estar. Se estar todos os domingos na igreja, eu vou estar. Porque eu sei que meu pai pode estar me taxar como, não, essa ainda não está bem da cabeça, ela depois vai sair da igreja, isso é só emoção que está lhe levar aí. Mas eu estou a entender aquilo que está a ser gerado em mim, para depois não. Porque eu sei que depois Deus vai querer fazer, amém? Amém. Não, eu até já estou mesmo a terminar porque estamos em cima da hora. Mas eu ainda preciso falar de mais alguém. Amém. Amém. A Bíblia nos fala de Davi. Não, eu não sei se vocês conseguem enxergar que Davi... Não. Todo mundo conhece essa história, igreja? Todo mundo conhece a história que Davi matou Golias. Mas antes mesmo de Davi matar Golias, a Bíblia vai nos dizer que Samuel foi até a casa de Davi, e ele precisava ungir um rei. Só que a Bíblia nos mostra que Jessé apresentou seus filhos, mas faltava um. Não, Davi era tão improvável que até foi esquecido pela própria família, amém? Davi era tão improvável aos olhos dos homens que até foi esquecido pelo próprio pai. Mas só que Samuel já estava convicto de que Deus já tinha lhe ministrado quem que ia ser ungido. Então Samuel chega e fala, não, tem que faltar mais um. Está faltando um. Amém? Amém? Então, Deus quando declara a possibilidade sobre a tua vida, podem até te esquecer. Na tua casa podem te esquecer. Os teus irmãos podem te esquecer, na tua igreja podem te esquecer, mas só que quando Deus declara a possibilidade sobre a tua vida, mais cedo ou mais tarde aquilo vai ter que ser evidenciado, amém? Mais cedo ou mais tarde você vai aparecer, mais cedo ou mais tarde Samuel encontrou Davi e vai te encontrar a ti também. Então você pode até ser esquecido pelas pessoas, mas se você sabe que está a carregar algo que Deus já te entregou, se você sabe que já está a andar sobre uma direção, sobre uma palavra que foi declarada sobre a tua vida, as pessoas à tua volta podem te esquecer, mas a possibilidade que Deus já declarou sobre a tua vida vai ter que ser evidenciada, amém? Vai ter que ser evidenciada. Depois a Bíblia nos mostra que Davi mata Golias. Não, eu não sei se vocês sabem, mas Davi ainda era só pequeno. E a Bíblia vai nos falar que Golias era um gigante. Então uma pessoa improvável que ia para lá, e até mesmo eu acredito que Davi podia chegar diante daqueles homens e falar, não, eu vou matar Golias. Como é que ia ser a reação deles? Porque a Bíblia nos mostra que Davi pegou uma pedra, amém, e acertou na cabeça do gigante. Eu consigo enxergar essa história como, não, tentaram matar Golias durante algum tempo, não conseguiram. Então olharam para Davi como ele é pequeno, vão falar, não, mas esse está aí a fazer o quê? Esse assim vai fazer o quê?
Mas só que Davi já estava a ser forjado, Davi já estava a ser preparado por Deus. Então aquilo que estava à frente dele não era nada. De forma física, Golias era grande, mas de forma espiritual, Davi já era ungido. Amém, amém. De forma espiritual, Davi já era ungido. Amém. E então as situações, Golias pode aparecer. Amém. Golias pode aparecer, mas a partir do momento em que você já é ungido, Deus te falar, você vai lá, vai matar aquele gigante, você vai matar o gigante, igreja, amém? A partir do momento em que Deus chegar e te falar, você vai fazer. Aos olhos dos homens você pode ser improvável, mas aos olhos de Deus você é uma pessoa provável. Então nessa manhã eu quero declarar sobre a tua vida a possibilidade de fazer acontecer, amém? Os homens podem falar, não, essa não vai conseguir chegar longe, essa não vai conseguir se licenciar, essa não vai conseguir casar. Não, os homens podem falar, essa não vai conseguir ter uma família feliz, mas eu estou a declarar a possibilidade sobre a tua vida, amém? Você nessa manhã começa a declarar também a possibilidade sobre a tua vida, porque você é uma mulher provável. Deus já te tornou provável. Aos olhos dos homens você é improvável, mas aos olhos de Deus você é provável. A palavra vai dizer que aos olhos dos homens as coisas podem até ser impossíveis, mas aos olhos de Deus as coisas são possíveis. Então eu não sei vocês, mas eu clamo e oro por um Deus que para Ele nada é impossível. Eu clamo por um Deus que não, Pai, eu te buscando, eu sei que o Senhor pode fazer. Então ainda que o homem me taxe como louca, ainda que o homem me taxe como maluca, ainda que o homem me taxe como alguém incapaz, incapacitada, Deus já me tornou capaz, amém? Deus já me deu a possibilidade de fazer acontecer, amém? Amém, igreja. Amém. E eu creio que Deus falou disso porque realmente há situações em que nossa próxima pregadora, amém? Amém. Porque há situações em que às vezes nós enfrentamos na vida, nas fases, no dia a dia, e que, por exemplo, como a irmã Ioquessa estava a testemunhar, é a universidade, é o casamento, é casa, é tudo. E às vezes nós nos perguntamos, mas Senhor, será que nós vamos conseguir? Mas ela lembrou que já tinha uma palavra declarada sobre ela. Amém? Às vezes, diante das situações, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante da doença, nós só precisamos lembrar que existe um Deus e esse Deus já declarou a possibilidade sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Às vezes, diante dessas situações, nós só precisamos de lembrar, ainda que um servo de Deus, ainda que não seja necessário um servo de Deus chegar e falar contigo, a própria Bíblia vai te mostrar aquilo que Deus, como Deus olha para ti. Amém. Amém. E então, até aqui é a palavra do Senhor. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Amém. Eu acredito que Deus está a restaurar algumas visões. Aquilo que nós pensamos que não somos capazes de alcançar, aquilo que nós pensamos que não somos capazes de fazer, Deus já está a tentar transformar, a não mudar essa mesma visão, amém? E mulheres aqui, eu acredito que essa visão tem que ser totalmente transformada, porque nenhuma situação, nenhum problema pode nos trazer instabilidade, amém? Nenhuma situação, nenhum problema pode nos trazer dúvida, porque Deus já declarou uma palavra sobre as nossas vidas e isso será possível, amém? Amém.